Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês um tema que é muito pedido, que é sobre como fazer referências bibliográficas. Ainda é um tema que parece ser fácil, mas as pessoas têm muita dificuldade, principalmente na hora de fazer monografia e TCC. Então, a minha intenção é ajudar vocês, principalmente alunos que estão nessa fase, né? Que é de monografia, de TCC, a fazerem as suas referências bibliográficas. Primeiro, o que são referências? Referências é aquela parte final do seu trabalho, onde você apresenta os autores utilizados no decorrer do seu projeto, seja um artigo, uma monografia ou um trabalho escolar. Então, a referência ela é uma parte do trabalho muito difícil de interpretar pelos acadêmicos, porque ela exige, né, a obediência a algumas regras, e essas regras que muitas vezes os alunos não sabem como fazer. Bom, então, a primeira referência que eu queria trazer são livros. Lembrando que referência é tudo que você cita no decorrer do seu trabalho. Então, se você cita o nome de um autor, você tem que automaticamente referenciá-lo. Então, no decorrer do seu trabalho, você vai colocar o nome, o sobrenome dele, e ao final você vai colocar de onde você tirou aqueles dados, tá? Então, a primeira referência que eu queria mostrar para vocês é a de livros. Como vocês vão fazer referência de livros? Então, primeira coisa, sempre vai começar pelo sobrenome do autor, né? Depois você vai vir com as iniciais do nome, o título do livro, o subtítulo, se houver subtítulo, nem todos os livros têm, a edição, o local de publicação, a editora, o ano em que foi publicado. Todas essas informações você acha geralmente na contracapa do livro. Então você vai pegar o livro, você vai abrir, tem uma parte lá no livro na contracapa que fala esse tipo de informações. O sobrenome e o título, obviamente, que na capa você vai encontrar o nome do autor. Mas questões como edição, local de publicação, editora, geralmente é na contracapa. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem um exemplo de um livro. Então, esse livro seria do autor N.K. Malhotra. Então, Malhotra é o sobrenome dele. Então, vejam que eu coloco tudo em maiúsculo, né? Malhotra, N.K., as iniciais do nome. O título dessa obra é Pesquisa de Marketing. Esse livro tem um subtítulo, então eu vou colocar uma orientação aplicada. Se não tiver, é só colocar só o título mesmo. E aqui a edição. Nossa, ficou uma falha aqui porque tá faltando a edição do livro, tá? Deixa eu consertar aqui. Aí, pessoal, agora eu consertei, ficou faltando, foi uma falha. Eu conferi todas as referências, mas mesmo assim ainda fica uma ou outra com alguma falha. E aí, a terceira edição, né? Então, tá faltando aqui edição, terceira edição, você coloca o 3 assim mesmo, ao invés de terceira. O local de publicação, nesse caso é Porto Alegre, né? Então, o local você vai colocar aí a cidade mesmo. O local de publicação, a editora Bookman, e o ano em que foi publicado é o ano de 2001, tá bom? Então, livros, você faria uma referência nesse sentido. Aí tem uma coisa que a gente tem que ficar atento com relação a livros, é o seguinte: em caso de haver 2 ou 3 autores, basta acrescentar o nome dos demais. Então, se é um livro com 2 ou 3 autores, você vai colocar naquela ordem que aparece, né, o livro, o nome dos autores. Na ABNT, até 6 autores podem ser referenciados pelo nome. A partir de 6 autores, deve-se colocar o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al, que significa e outros. Então, quando o livro ele tem mais de 6 autores, quando ele tem a partir de 6 autores, você vai colocar o nome, né, do primeiro, só do primeiro autor, e depois você vai colocar a expressão et al, que é uma expressão, se não me engano, em latim. Bom, agora artigos extraídos de sites. Então, é muito comum os alunos pegarem artigos extraídos de sites, né? Ainda mais que hoje a internet tem um conteúdo muito vasto. Pode pegar, sim, só que é interessante que sejam sites confiáveis. Existem muitos sites aí que publicam informações que não são verdadeiras ou até informações copiadas na íntegra de outros sites. Então, em geral, o interessante seja que o aluno procure, né, fontes de sites confiáveis, fontes de associações, organizações,
empresas reconhecidas. Quando for artigos extraídos de sites, você vai fazer de maneira semelhante ao livro, né? Você vai colocar o sobrenome do autor, nesse caso que é o Malavé, então o sobrenome em letras maiúsculas todas. E o nome abreviado. Então, nesse caso, a pessoa só tem um nome, né? M, por exemplo, Maurício Malavé. Aí você coloca M. Malavé, né? Não sei se é esse o nome do autor. E aí depois você vai colocar o título do artigo, no caso é o papel das redes sociais durante a pandemia, o nome do site, então eu tirei essa informação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, o ano, então foi no ano de 2020, e aí quando você procura informações em sites, você deve colocar a expressão disponível em, aí você vai colocar disponível em e colocar o link para o artigo para que as pessoas possam procurar esse artigo, de onde eu encontrei esse artigo. E aqui você vai colocar acesso em e no acesso em você vai colocar a data em que o artigo foi acessado, no caso 31 de agosto de 2020. Então assim que a gente faz referências quando são artigos extraídos de sites. Caso o site não tenha disponibilizado o autor do artigo, coloca o nome do site no lugar do sobrenome do autor. Então, alguns sites, eles não colocam quem escreveu a matéria, tá? Eles intitulam a matéria, mas não colocam o nome do autor, né? Deixa vago ali como se fosse o próprio site. Então, nesse caso, se você não encontrar o nome do autor, se o site não disponibilizar, você coloca no lugar aqui do autor, você pode colocar aqui o nome da instituição onde você tirou o artigo, né? Aí, no caso, o nome completo aqui da instituição. Outra referência também que as pessoas têm muita dúvida é com relação às leis, tá? Então, leis obtidas de forma online. A maioria das leis hoje a gente só vai na internet, né? E procura a lei nos sites governamentais. Então, como que você vai colocar? Primeiro, Brasil, né? Que a lei é brasileira. O número e data da lei. Então, nesse caso aqui, a lei número 7.766, de 11 de maio de 1989. Então, você tem que colocar isso aqui completinho, número e data da lei. Aqui você vai colocar o título da lei. Se você for pegar as leis, geralmente ela começa assim, ó, dispõe sobre alguma coisa, né? Então, nesse caso da minha lei, dispõe sobre o ouro, ativo financeiro e sobre o seu tratamento tributário. A mesma coisa do outro, você vai colocar disponível em onde você tirou o link e o acesso em a data. Monografias, dissertação e tese. Ou tese. Monografias são quando são trabalhos de graduação, dissertação são quando são trabalhos de mestrado e tese quando são trabalhos de doutorado. Então é muito comum que às vezes a pessoa fala que é uma tese de mestrado, mas não é uma dissertação quando a tese é de doutorado. Então primeiro você vai colocar o sobrenome do autor e o nome abreviado dele aqui, né? O nome não é de trás para frente não, viu, gente? O nome por exemplo, suponhamos que seja Vinícius Nunes Miller, né? Então, você vai colocar Vinícius Nunes, VN, e o sobrenome Miller. Então, esse nome aqui não é de trás para frente, é só o sobrenome que começa primeiro. Você vai colocar o título, então, nesse caso que é uma monografia, e-commerce, vendas pela internet é o título, o ano, o número de folhas, então você vai procurar, né, quantas folhas tem aquele trabalho, nesse caso é 43 folhas. Aí você não escreve folhas, você coloca 43F, né, e coloca o ponto. Monografia, então se aqui você vai colocar o grau. Se é monografia, monografia. Se for dissertação, aí você escreve assim, dissertação, e se for tese, você escreve tese. Aqui você vai colocar a área da defesa, nesse caso aqui, bacharelado em administração. O nome da instituição, que é a Instituição de Ensino Superior de Assis, o local e o ano. Nesse caso que eu coloquei Assis/São Paulo, 2013. Então, nem sempre você precisa colocar o estado. É muito comum, às vezes, você colocar o estado quando é uma cidade que não é tão conhecida. Se, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você não precisa pôr Belo Horizonte/Minas, você põe Belo Horizonte, 2013. No caso de Assis, é porque pode gerar dúvidas onde é esse local. Bom, outro exemplo são de congressos, simpósios
e demais eventos. Então, quando você pega um artigo que foi apresentado num congresso, num simpósio, num evento desse tipo, você vai colocar sobrenome do autor, o nome abreviado, né? Aí aqui tem mais de 6 autores, né? Porque aqui a gente colocou o et al aqui, né? Então tem mais autores. Então você coloca o et al, indicando que existem mais autores além desse. O título do artigo, Metodologias Ativas, um desafio para a área de ciências aplicadas e engenharias. Então você vai colocar o IN aqui, que é de onde você tirou, né? O nome do evento. Então, qual que é o nome do evento? Seminário Internacional de Educação. Número do evento é algarismo arábico, que é 2, né? No caso, seria o segundo evento. O ano do evento, 2017. A cidade, que é Cruz Alta. Aí aqui também tem Cruz Alta, Rio Grande do Sul, né? Porque pode ser que a pessoa não saiba onde que fica Cruz Alta. E aí você vai colocar o que é de onde você tirou. Em geral, esses trabalhos retirados de congressos, simpósios e demais eventos, eles são anais desses eventos, tá? Então você vai colocar assim, anais, né? Anais do Seminário Internacional de Educação. Então, indicando que você retirou dos anais desse seminário. A cidade da publicação de novo, que é Cruz Alta. A editora, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e o ano. E a página inicial e final de onde estavam esses anais. Então, essas informações todas você consegue no site do evento. Então, geralmente quando você acessa os anais já tem ali as informações ali no cabeçalho ou no rodapé, tem essas informações aqui. Mas se faltar alguma, você entra, né, no caso, no site lá do evento, que é o Seminário Internacional de Educação, você pode encontrar as outras informações. Outra coisa é artigo de revista, né? Quando você pega uma revista, um periódico científico, né? Nesse caso aqui não é o periódico científico, não é revista Veja, é periódico científico. Aqui você vai colocar o sobrenome do autor, o nome abreviado, como nas outras. Título do artigo, Geografia Humanística, Perspectiva da Experiência Vivida e uma Crítica Radical ao Positivismo. O nome do periódico, que é a revista, né, científica, Revista Brasileira de Geografia. O local de publicação, Rio de Janeiro. Então, aqui eu não preciso pôr Rio de Janeiro /RJ, porque eu sei que Rio de Janeiro fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o volume 52, o número 4 e as páginas, né, de onde foi publicado, mês se tiver e ano, tá? Nesse caso é um artigo de 1990, então talvez não tenha um mês que foi publicado. Aí você coloca o ano em que foi publicado, mas nesses periódicos mais atuais, eles já têm, porque muitas vezes eles são trimestrais, né? Então você vai colocar ali o mês de publicação, os meses, o trimestre referente à publicação e coloca aqui o ano. O outro são blogs. Blogs também é bem semelhante a artigos extraídos de sites, né? Então, muito comum também encontrar informações em blogs, né? Informações importantes que você pode estar utilizando ali no seu trabalho. Suponhamos que você está fazendo um trabalho sobre câncer e tem um blog de uma pessoa que enfrentou a situação e você compartilha alguma expressão da pessoa, alguma coisa. Então, aqui, sobrenome do autor, o nome abreviado, o título da postagem, né? A expressão in, então você vai colocar o in aqui e vai colocar o autor do blog, se tiver, né? Nesse caso não tinha. O título do blog, Instituto Brasileiro de Coaching, o local, Goiânia. Alguns blogs também podem tentar omitir, mas você vai lá no Fale Conosco, em algum lugar, geralmente eles colocam ali de onde que surgiu esse blog, tá? Às vezes não vai ter na página principal. Aí você vai lá na parte de contatos e você vê ali, ou muitas vezes lá no rodapé lá embaixo, tem onde que a pessoa tirou. Então você vai colocar a cidade, o ano, né, a data de publicação e a mesma coisa, disponível coloca o link que foi disponível para qualquer um poder acessar.
acesso em a data que você acessou. Lembrando que a data vocês veem que é assim, ó, você vai colocar só as 3 primeiras letras do mês. Se for setembro, por exemplo, seria SET, 7, tá? E aí põe um ponto e coloca o ano. Bom, algumas recomendações. Os autores devem ser colocados em ordem alfabética. Então, em referências bibliográficas, você obrigatoriamente tem que colocar em ordem alfabética. A cada referência, coloque um espaço em branco. Então, nas normas da ABNT, você faz uma referência, dá um espaço em branco, faz a outra, para não ficar uma colada na outra, para não ficar embolado. Caso não seja identificado o local da publicação, utilize a abreviatura SIN, que significa Sine Loco, né? Então, você pode utilizar alguns trabalhos, principalmente quando é livro muito antigo, coisa muito antiga, muitas vezes você não encontra o local, tá? Aí você coloca isso aí, SI, Sine Loco. Todas as vezes que você encontrar o trabalho pela internet, deve-se utilizar a expressão disponível em acesso em, que foi alguns exemplos que nós demos aqui. Existem outros tipos de referências que podem ser feitas, né? Então tem muito mais tipos de referências, viu, gente? Para não ficar grande, eu trouxe as principais que são mais utilizadas, mas tem muitos outros tipos de referência. E para esses exemplos mais específicos, vocês devem consultar o site da ABNT, que eu deixo aqui nas minhas referências, o site das normas da ABNT, onde você pode encontrar mais informações. Então tá aí, gente, sobre referências, seria isso. Muito obrigada.